Essa é a nossa série, que estamos estudando aqui semanalmente, sobre o livro de Jonas. E essa é a história de um profeta que recebe de Deus um grande desafio, que é pregar para uma nação cruel, uma nação imoral, e que apresentava um grande risco para o seu próprio povo. O povo de Nínive, para onde Jonas é enviado, fazia parte de uma nação, os assírios, e os assírios eram um exército poderoso e temido, e que estavam fazendo campanhas militares por todo o império conhecido. Eles estavam em plena expansão, em constante guerra com os outros povos, com os sírios, com os babilônios. Já haviam feito algumas excursões no norte de Israel, que era o povo de Jonas, a terra de Jonas. Então esse povo apresentava uma grande ameaça para o próprio profeta, para Jonas. Então entendam bem, esse era o grande desafio. Jonas recebe um chamado de Deus, ele ouve a voz de Deus, e a voz era muito clara: vá lá para o povo de Nínive, vá lá para os assírios, inimigo do seu próprio povo, e pregue para eles, pregue contra eles, porque na verdade a maldade de Deus subiu até a minha presença, a maldade deles subiu até a minha presença, e você precisa pregar contra esse povo. E Jonas, ele entra em crise. Jonas tinha um grande ódio dos assírios, porque eles apresentavam um perigo real para o seu próprio povo. Como eu disse, eles estavam em plena expansão, eles queriam dominar o mundo conhecido, eles queriam dominar o Egito, por exemplo, e para chegarem até o Egito, eles precisavam passar por cima de Israel, passar o trator por cima de Israel, e Jonas, obviamente, então, não quer pregar para esse povo. E se já não tivesse um ódio enorme dos assírios, Jonas também tinha um amor muito grande pelo seu próprio povo. Aliás, pouco antes de ele receber essa ordem de Deus, de ir até Nínive e pregar contra essa grande cidade, ele havia recebido uma outra ordem de Deus, muito mais interessante. E essa ordem de Deus era para ir e falar ao seu próprio rei, Jeroboão II, rei de Israel, que Deus iria, apesar de tudo, abençoar o seu povo. Eles iriam então expandir as suas terras durante o reinado do rei Jeroboão. Ou seja, Jonas deu uma mensagem de prosperidade, de crescimento para o seu próprio povo, o que deixou o povo muito feliz, e o que fez Jonas talvez se tornar uma espécie de um herói nacional. O problema, queridos, é que no tempo de Jonas, esse rei Jeroboão, que Jonas aconselhou a expandir o território, era um péssimo rei. Era um cara que fez muita coisa errada aos olhos de Deus. Esse rei foi um rei terrível, que fez com que o povo se desviasse completamente. E o que nos choca ao saber dessas informações, é que nós vemos no início aqui do livro, Jonas sendo muito duro com os ninivitas, Jonas sendo muito duro contra os inimigos do seu povo, mas o mesmo Jonas pegando muito leve contra os pecados, com respeito aos pecados da sua própria nação. Nós estamos vendo então que Jonas, ele se mostra um perfeito hipócrita aqui, porque ele condena os ninivitas por seu pecado, mas aceita os pecados graves do seu próprio povo. A primeira leitura, talvez, quando a gente olha para esse livro, talvez você já conhece essa história, ou já leu ela alguma vez. A primeira leitura que nós temos, então, é que o livro, a ideia de Deus tentando alcançar um povo perdido, que é os ninivitas. Mas com um pouco mais de estudo, nós estamos percebendo aqui semanalmente, que existe um outro perdido nessa história, que é o próprio profeta. O próprio profeta, ele se esconde atrás da sua religiosidade, e ele age de maneira tão cruel quanto o povo que ele deveria ir pregar. Em outras palavras, Jonas está tão perdido, está tão longe de Deus quanto os ninivitas. É por isso então que nós temos aqui os ninivitas, os irreligiosos perdidos, que vivem de maneira louca, sem Deus, que vivem como se Deus não existisse. Esses são os perdidos, os ninivitas. Mas nós temos também nessa história o religioso perdido. O cara que aparentemente vivia toda a religião judaica, o cara que aparentemente servia ao Deus verdadeiro, mas era tudo externo. Por dentro, Jonas é o religioso perdido que está tão longe quanto o povo que ele deveria alcançar. E o livro então, entendam muito bem, o livro é a história de Deus alcançando tanto religiosos perdidos, quanto irreligiosos perdidos. Sabe o que é legal desse livro?
Ele foi escrito talvez há 2.500, 2.600 anos atrás, mas como ele é atual, é impressionante. Porque nesse salão hoje, tão diverso, é muito fácil, nós temos esses dois grupos de pessoas aqui hoje sentados me ouvindo. A gente pode ter aqui os irreligiosos perdidos, pessoas que nunca pisaram numa igreja cristã, talvez é a primeira vez que estão pisando numa igreja cristã, aceitaram o desafio, são corajosos, parabéns, porque aceitaram o desafio de vir numa igreja evangélica, e hoje em dia é assustador falar esse termo, igreja evangélica, hoje em dia. Se me chamarem, eu tenho dúvida, não sei se eu vou, porque é muita confusão, é muita loucura. No mínimo, eu vou esquecer a carteira em casa, não é verdade? Com medo de alguém ir lá arrancar todo o meu dinheiro, né? Se você é um corajoso, que bom que você aceitou o convite, mas talvez você seja um irreligioso perdido. Alguém que não tem religião, que desconsidera a existência de Deus, vive da maneira como você bem quer. A gente pode ter gente assim aqui, ou talvez a gente pode ter aqui religiosos perdidos. Gente que cresceu numa igreja cristã, talvez desde pequenininho está aqui acostumado com esse ambiente, mas que sem perceber a sua religião, a sua religiosidade, o afastou do Deus a quem teoricamente você louva e adora. É muito fácil acontecer isso. É muito fácil a gente se parecer como Jonas, externamente tudo direitinho, mas internamente a gente está extremamente distante de Deus. E o livro mostra Deus mostrando seu implacável amor atrás tanto do religioso perdido quanto do irreligioso perdido. Nós vimos o capítulo 1. Jonas recebe essa ordem de Deus, vai lá e pregue, e sabe o que ele faz? Ele não prega, ele foge, ele sai correndo, ele vai para o lado oposto. Jonas, ele age aqui como se fosse um filho perdido, um filho pródigo, fugindo do seu pai, tentando ir o mais distante possível dessa tarefa. Mas a gente vê no capítulo 1, que Deus faz de tudo para fazer com que o seu plano de fato aconteça. Ele mexe numa série de eventos, e ele traz Jonas para cumprir com a sua vontade. No capítulo 2, a gente percebe que inicia um processo de restauração, de arrependimento, um processo ainda que inicial no coração de Jonas. Capítulo 2 é a oração de Jonas. No capítulo 1 ele tenta fugir, Deus não deixa ele fugir, vem a tempestade, joga um Jonas no mar, um grande peixe o engole, não como uma punição, mas como um livramento, ele morreria afogado. E no capítulo 2, dentro do peixe ele ora, ele descreve a sua oração no capítulo 2, e a gente falou aqui, você pode depois até ver no Facebook as mensagens passadas, é possível, há relatos já históricos de homens sendo engolidos por peixes grandes, por baleias e por aí vai, e sobreviveram, tá bom? Mas a gente descreve aqui a oração de Jonas no capítulo 2, onde ele começa de fato um processo de arrependimento. E no capítulo 3, que a gente vai estudar hoje, o capítulo 3, nós voltamos lá onde se inicia o capítulo 1. Porque no capítulo 3, Jonas está de volta no seu país, talvez não na mesma cidade, talvez ele está de volta em Jope, de onde ele pegou o barco para fugir. Foi ali que o peixe grande, não é uma baleia provavelmente, um peixe grande, o cuspiu, mas ele está ali em Jope, no seu país, e ali ele recebe a mesma ordem que ele recebeu no capítulo 1. Leia comigo o início do capítulo 3, vai ser colocado aqui no telão, leia comigo o capítulo 3, o início. Verso 1, verso 2 e a parte A do verso 3. Se você puder, abre sua Bíblia, deixa ela aberta, a gente vai acompanhar todo o texto ao longo da mensagem de hoje, tá bom? Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. É interessante as semelhanças do capítulo 1, capítulo 3. E diz assim o verso 2: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E verso 3, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Como eu disse, as semelhanças do capítulo 1 e do capítulo 3 são enormes. Alguns pequenos detalhes de diferença, mas a ideia é a mesma. O mesmo personagem, a mesma ordem e o mesmo destino. O que muda é a parte A do verso 3. Porque no capítulo 1, em vez de dizer Jonas obedeceu, está o oposto. Diz assim no capítulo 1, lá no versículo 3: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. E aqui no 3 nós temos: Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Grande mudança, não? Temos uma outra história a partir de agora. Na verdade, o capítulo 3 era para ser o único capítulo do livro. Lembra que lá na primeira mensagem, eu dei um desafio para vocês lerem Jonas, né? Alguns de vocês fizeram, até me escreveram, mandaram mensagem durante a semana, e a pergunta era: se Jonas fosse para ter apenas um capítulo, qual seria esse?
Muitos de vocês escreveram, muitos de vocês acertaram, seria o capítulo 3. Se tudo ocorresse da maneira como deveria ocorrer, o capítulo 3 deveria ser o único capítulo do livro, porque Deus manda, Jonas deveria acatar e obedecer alegremente como israelita, ele deveria saber que ele deveria ser luz para os outros povos, esse sempre foi o plano de Deus. Lá atrás, quando Deus chamou o pai, Abraão, o pai da nação, ele diz, olha, eu vou abençoar vocês, e vocês irão abençoar os outros povos da terra. Jonas deveria saber isso, ele deveria saber que enquanto judeu, ele deveria ser um judeu para os outros povos, ele deveria pregar ao povo perdido, o povo deveria ser alvo da graça de Deus, deveria ser apenas um capítulo, mas não é isso que acontece. O capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 4 acontece porque Deus quer tratar não só com os ninivitas, mas quer também tratar do seu profeta, do coração do seu profeta. E nós já vimos o 1 e 2, e vamos começar a ver o 4, se Deus quiser, a partir da semana que vem. Mas, queridos, logo de cara, nesse início do capítulo 3, nós já podemos aprender lições muito importantes para mim e para você hoje. A primeira lição que logo de início a gente pode aprender nesses primeiros versos é o seguinte: até mesmo tendo em vista a oração do capítulo 2, por mais que você ore e fale com Deus sobre alguma coisa que acontece na sua vida, preste bem atenção, você ainda terá que obedecer a Deus. Essa é a primeira lição importante que a gente aprende aqui logo de cara. Porque nós vemos no capítulo 2 uma linda oração de Jonas. Ele não reconhece sim o seu pecado, mas ele reconhece a situação difícil que ele se encontra, ele reconhece a grandeza de Deus. É uma linda oração, é uma linda conversa com Deus, mas preste atenção, ainda que você fale e converse com Deus sobre alguma situação da sua vida, você ainda terá que obedecer a Deus. Ele usa as palavras corretas, ele faz o seu salmo no capítulo 2, ele relata a sua angústia e sofrimento, ele abre o seu coração, Deus o livra daquela situação que ele se encontrava, certo? E o que acontece? Jonas ainda tem que obedecer a Deus. Toda a experiência de sofrimento, elas são importantes, mas Jonas ainda tem que trilhar o caminho da obrigação. É interessante ver essa resposta de maneira tão clara sendo colocada no início do capítulo 3. Jonas ora, Deus ouve a oração, o peixe grande gospe Jonas lá na praia, e o que acontece logo em seguida? Deus fala, Jonas, você sofreu, é verdade, na verdade foi eu que causei tudo isso, mas você ainda tem que obedecer, está aqui a ordem, vá lá e faça. Situações difíceis e complicadas da vida, preste atenção, elas não liberam você da obediência a Deus. O sofrimento, experiências de sofrimento, eles não são um voucher, eles não são um salvo-conduto para você então poder desobedecer a Deus. Pelo contrário, são experiências que devem te colocar no caminho da obediência. É como uma criança que senta para comer e você bota lá na frente dela um prato de brócolis. Criança adora brócolis, certo? E ela olha aquele prato, ela faz birra, ela não quer comer, ela fecha a boca e ela se balança, e ela vai dar um tapão naquele prato e derruba tudo no chão. Aí você, com toda a paciência do mundo, como pai, certo? Toda a paciência, o que você faz? Grita? Não grita, talvez seria o que a gente mais fazia, mas não é o certo, não é o certo. Você vai lá, pega teu filho, leva para o quarto, eu faria isso com o Lucas, certamente, levaria para o quarto, teria uma boa conversa com ele, explicaria para ele o que ele fez de errado, isso não está certo, isso é birra, explicaria tudo para ele, obviamente, com muito cuidado e carinho, o disciplinaria em amor, porque assim que nós fazemos lá em casa, a gente disciplina em amor, uma boa chinaladinha que a gente daria lá, e o Lucas é esperto, ele já negocia, ele fala assim, pai, dá fraquinho, ele já negocia, ele conversa, ele tenta argumentar antes, quando ele vê que não tem mais jeito, ele faz, então fraquinho, né? E depois a gente oraríamos juntos, certo? Assim que a gente faz lá em casa, a gente ora, a gente se abraça porque é feito com amor, pensando em corrigir, e o que acontece logo em seguida? Ele volta para a mesa e vai encarar de novo o prato com brócolis. As experiências da vida, o diálogo, é verdade, são importantes, mas isso não livra de ter que encarar as obrigações, a obediência. É o que acontece com Jonas. É como se fosse um adolescente que quer namorar muito, e os pais às vezes sabiamente não permitem, não é o momento, não é a hora, e ele reclama, ele briga, se ele for cristão ele ora e fala com Deus, Deus, por quê?
e ele se abre, ele questiona Deus, porque ele está apaixonado, e não aconteceu ainda, e isso é muito legal, ele pode sim falar com Deus, mas o que acontece logo em seguida? Ele ainda assim terá que obedecer a Deus e aos seus pais. É o que a gente aprende com Jonas aqui. Boas experiências com Deus, de oração, o que é muito legal e deve ser incentivado, não livra você de ter que caminhar no caminho da obediência. Não livra você. A segunda lição que a gente aprende logo de início, essa foi a primeira lição, a segunda lição é uma lição interessante e complicada. Deus dá uma segunda chance para Jonas, mas nem sempre é assim. Essa é a segunda lição que a gente aprende logo de cara. Deus dá, o capítulo 3 começa com o fato intrigante de Deus ser paciente e misericordioso com Jonas e dar uma chance a esse profeta pródigo. Eu fico pensando, Deus poderia levantar outro profeta, seria muito fácil levantar um outro homem de Deus, e tinha outros homens de Deus ali para ele levantar. Mas por que essa insistência em Jonas? E o pior é que a gente fica encabulado quando a gente conhece um pouco mais da Bíblia e percebe que talvez outros grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia não tiveram essa oportunidade que Jonas teve aqui. Talvez pessoas que mereciam muito mais do que Jonas, não é? Consegue pensar em alguém? São muitos, né? Mas consegue pensar apenas em alguém? Talvez Moisés? Conhece a história de Moisés? Esse cara foi guerreiro, hein? Esse cara foi guerreiro. Grandes experiências com Deus. Era um pecador, era falho, claro. Mas grandes experiências com Deus. É enviado para o Egito, fala ao povo, certo? Peita o faraó, liberta o povo de Deus, lidera um povo por 40 anos, uma viagem que era para durar meses, por causa do pecado do povo, demora 40 anos, não é segura a onda, não é seguro o tranco, aguenta aquele povo enjoado, aquele povo xarope, não era fácil, e por causa de um erro, lembra? Moisés, fala com a pedra, ele vai lá e bate na pedra, rodou, ficou fora da terra prometida, e a gente olha para aquilo e fala, não é possível, por que Deus dá a segunda chance? Jonas não merecia a segunda chance, esse cara merecia a punição de Deus, ele correu, ele fugiu, aliás foi muito feio, sabe o que foi feio? Jonas não fala nada, ele simplesmente pega e foge. Eu imagino o Jonas achando que está enganando Deus, ele monta a malinha, todo mundo achando que ele está indo para Nínive, ele sai correndo para o outro lado, que nem um doido, correndo, desesperado. O que a gente aprende aqui é que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, e nos seus planos insondáveis, Ele dá algumas vezes segunda chance para algumas pessoas, e nós não sabemos o porquê. Eu sei que Moisés não viu a terra prometida, isso dói na gente. Mas por outro lado, eu sei que Moisés viu algo muito mais importante, muito mais belo do que a terra prometida, ele viu a terra celestial. É verdade, Moisés não entrou na terra prometida, Canaã, mas ele entrou numa terra muito mais especial, muito mais importante, que é o lar celestial. Ele teve contato direto com o Pai. É verdade, ele não teve essa segunda chance, que eu nem sei se era tão boa assim, porque esse povinho era enjoado e xarope. Talvez Deus até mesmo livrou Moisés, e deu uma oportunidade muito melhor para ele, que foi a eternidade ao lado do próprio Deus. O que nós sabemos aqui nesse início, é que sim, Deus algumas vezes concede segundas chances, não é sempre, mas Ele concede, e sempre é muito bom aproveitar essas oportunidades. Eu lembro de Isaías capítulo 6, quando o autor diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Somente pela misericórdia de Deus que Jonas recebe a segunda oportunidade, porque aos olhos humanos ele não deveria receber, mas Deus faz isso, porque Ele é Deus, Ele é perfeito, e os seus planos são insondáveis e imperfeitos. Se Deus está dando a oportunidade de estar aqui hoje, ouvir a palavra, por favor, leve isso a sério. Leve isso a sério. Se Deus tem trazido você aqui semanalmente para ouvir algo da parte dEle, não da minha parte, mas da parte dEle, leve isso a sério, considere. Perceba que Deus está dando oportunidades reais para você ouvir a mensagem e responder em fé. Não desperdice essa oportunidade. Mas depois dessa introdução minha aqui, e de pontos iniciais que a gente pode aprender logo de cara, a história continua. Jonas obedece,
e ele vai para Nínive, e a partir da parte final, da parte B, do versículo 3, vai nos contar a sua ida, a sua chegada em Nínive e a sua pregação. E talvez o segundo ponto dessa mensagem seja o seguinte: nós vamos começar a estudar agora o pior sermão mais bem sucedido da história. Preste atenção. O pior sermão mais bem sucedido da história. Jonas, ele chega em Nínive. Descreve assim a parte B do versículo 3. Era uma cidade muito grande, sendo necessária 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade, percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Pessoal, preste atenção, Nínive era uma das grandes cidades do império dos assírios, tá bom? É interessante que, só um detalhe, né, aqui em Jonas, tudo é grande. O autor ele usa desses superlativos, né? A tempestade é grande, o peixe é grande, a cidade é grande, e de fato era uma cidade gigante, tá bom? Os estudiosos dizem que ela tinha cerca de 100 a 120 mil quilômetros quadrados. Era uma cidade muito grande, levava-se 3 dias para percorrer a cidade toda caminhando, tá bom? Então, de fato, tinha uma grande extensão. A população de Nínive, acredita-se que era de pelo menos 500 mil pessoas. Então, uma cidade maior do que Macaé, talvez o dobro de Macaé, era muita gente que havia nessa cidade. E não só era grande, mas era uma bela cidade. Os historiadores acreditam que Nínive era uma das capitais mais belas do mundo conhecido. Ela talvez não era a capital do império, mas como a gente sabe aqui, o rei tinha lá um palácio especial, até porque ele estava na cidade nessa época aqui. Era conhecida por ter vários monumentos, inclusive havia um famoso zoológico na cidade de Nínive. Então era uma cidade muito conhecida, muito importante e muito bonita. 3 dias para andar pela cidade toda, mas logo de cara a gente vê que Jonas percorre um dia só. E não quer dizer que ele andou muito rápido. Quer dizer que ele não andou a cidade toda. Tá bom? O que mostra para a gente o super interesse, a super alegria que ele estava ao chegar em Nínive, certo? Demoraria 3 dias para andar a cidade toda, e ele anda só um dia, ou seja, ele anda apenas parte da cidade. E aqui nós temos talvez um dos piores sermões da história. Tá? Ele está pregando, obviamente, para obedecer a Deus. Ele prega uma mensagem de apenas 5 palavras no hebraico, tá bom? São apenas 5 palavras. A gente não sabe se ele pregou em hebraico ou se pregou em aramaico. O fato é que as palavras são idiomas parecidos. Talvez Jonas sabia falar aramaico e pregou em aramaico. Talvez os ninivitas poderiam entender hebraico, nós não sabemos. Ainda que tivesse a barreira da língua, é muito fácil decorar 5 palavras numa língua e falar. Eu prego até em chinês, se deixar eu pregar em chinês. Eu decoro 5 palavras e prego em chinês, se for pregar apenas 5 palavras. É o que Jonas faz aqui. Apenas 5 palavras no hebraico, ele prega essa mensagem. E é interessante que a forma como ele anda, um dia só e não os 3 dias, ou seja, percorre apenas parte da cidade. Eu imagino que talvez Jonas vá andando um dia e vá talvez até um lugar central, talvez uma praça. Era um comum, quando havia um discurso importante, ia para um lugar central. A gente não sabe se é isso que acontece. O fato é que mostra-se um desinteresse do profeta. 5 palavras, e não só isso. As palavras que ele utiliza são interessantes. Porque quando ele fala, que olha, em 40 dias Nínive será destruída, essa palavrinha será destruída, ou a palavra será subvertida, depende da versão que você utiliza aí, ela traz a ideia, a destruição de outras cidades famosas também da Bíblia, Sodoma e Gomorra. Quando Moisés descreve lá em Gênesis 19, que Sodoma e Gomorra foi destruída, ele usa a mesma palavra. Talvez Jonas intencionalmente use essa mesma palavra, porque para ele prevê uma destruição de Nínive, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra. É uma mensagem de juízo, você vê, está muito claro aí, somente juízo, talvez torcendo para que ninguém o escute. Ele não fala da graça, ele não chama o povo ao arrependimento, ele simplesmente diz o que vai acontecer. Faz até a gente pensar, será que Jonas está profetizando ou está torcendo?
Ele está apenas profetizando algo que vai acontecer, ou quase que está torcendo para que aquilo de fato acontece, porque ele só prega o juízo. Em 5 palavras, talvez ele repete essas palavras constantemente, e o que acontece? Por que esse é o pior sermão mais bem sucedido da história? Porque olha o verso 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Essa mensagem, ela produziu um fruto totalmente inesperado. Sem mais e nem menos, sem nenhuma enrolação, os ninivitas creram em Deus. E de uma maneira inexplicável, preste atenção, de uma maneira inexplicável, acontece aqui o maior avivamento da humanidade. Jonas começa a pregar. Certamente se inicia um boca a boca na cidade. A notícia começa a se espalhar, as pessoas talvez começam a dirigir, talvez uma região central, talvez a praça, e vem de longe um cara estranho, vestido de maneira estranha, talvez com uma pele estranha. Lembra, ele ficou 3 dias num peixe. Esse camarada que eu contei para vocês, que ficou em 1841, o James Bartley, ele ficou 36 horas dentro de uma baleia. Quando arrancaram ele de lá, ele estava todo esbranquiçado, porque o ácido da baleia havia corrompido a sua pele. Então imagina um Jonas dessa forma, um cara mais branco talvez do que eu sou meio branco, eu sei, né? Um cara muito branco, assustador, com uma roupa estranha, virou boca a boca. A galera começa a falar, e as pessoas vão lá e começam a ouvir a sua mensagem, vê esse cara pregando uma mensagem de juízo, mas essa mensagem toma o coração dos ninivitas de uma tal forma, um real quebrantamento que começa a contagiar o povo todo. Você consegue imaginar os ninivitas sendo tomados de um senso de juízo, do juízo de Deus? As pessoas começam a serem tomadas do senso, da sensação de que elas estão perdidas, de que elas estão erradas, de que elas estão distantes desse Deus que Jonas está anunciando aí. E de maneira assim, miraculosa, do menor para o maior, dos ricos e pobres, homens, mulheres e crianças, todos começam a clamar a Deus nas ruas. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar as pessoas começando a chorar nos cantos da cidade, pararem os seus trabalhos e começarem a chorar, se arrepender, elas foram tomadas por esse senso de juízo que estava sobre elas e começaram a clamar a Deus em arrependimento? Não sei se você sabe dessa história, mas em 8 de julho de 1741, Jonathan Edwards foi um grande pastor, um grande avivalista americano. Ele pregou um sermão titulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Depois pesquisa sobre essa história, ela é bem interessante. Ele pregou um sermão baseado em Deuteronômio 35, e ele, nesse sermão dele, ele proclamava a ira de Deus contra o pecado, e ele se encerrava com uma petição aos ouvintes para viver uma vida santa. Era a pregação do dia que ele preparou para pregar para a sua igreja. E o que foi marcado nesse sermão aqui, alguns dizem que Edwards não era um grande orador, ele não era um grande pregador. Mas à medida que ele, além do seu esboço, ia pregando o seu sermão, com esse título, Pecadores nas mãos de um Deus irado, sabe o que acontecia? Enquanto ele pregava, as pessoas choravam e clamavam por arrependimento. A história diz que outros se agarravam às colunas da igreja, como se estivessem sendo engolidos pela sensação do inferno. Ele teve que parar a sua mensagem, esperar as pessoas se acalmarem, para ele poder terminar o sermão, porque as pessoas estavam tomadas por essa sensação de juízo, elas estavam assustadas e clamavam e gritavam. E diz a história que muitos daqueles dias se arrependeram e creram. Loucura, não? Agora, o que aconteceu de maneira muito pequena, talvez, numa pequena congregação, no contexto de Edwards aqui, é o que acontece em larga escala, numa cidade de pelo menos 500 mil pessoas, com essa pregação tão sem graça e xoxa de Jonas. Talvez o verso 5 é o milagre mais impressionante do livro todo. No livro de muitos milagres, no livro onde um cara é engolido por um peixe, olha que maneiro isso, o cara foi engolido por um peixe, esse não é o milagre mais legal.
O milagre mais legal desse livro é esse aqui, é o mais impressionante. É uma cidade toda ser tomada pelo conhecimento de que estão sendo julgados por Deus, são objetos da ira de Deus e clamam a Deus em arrependimento, clamando a Deus por perdão. Isso foi tão real que chegou até o rei. Leia comigo versos 6 até o 9. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se do pano de saco, sentou-se sobre cinza. E então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam e nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Após a mensagem chegar até o rei, imagine aquela mensagem chegando, imagine alguém contando para o rei, algo aconteceu na cidade. O povo está chorando nas ruas, está clamando, o pessoal parou de trabalhar, a cidade parou de produzir, as pessoas trocaram de roupa, colocaram um pano de saco, estão clamando, porque um maluco apareceu aqui e diz que nós seremos destruídos pelo Deus verdadeiro. E o rei também se arrepende. O rei também é tomado por essa mesma consciência da veracidade das palavras de Jonas, e ele faz também a mesma coisa. A ideia de se vestir de pano de saco e sentar sobre a cinza, tá bom? Era uma forma cultural do Antigo Oriente para expressar uma tristeza profunda, um luto profundo, ou até mesmo uma humilhação profunda. Era um ato de humilhação. Então o rei de abandonar suas vestes reais, de se humilhar e colocar aquela roupa, era um sinal de que algo era muito sério. Que ele compreendeu que realmente tinha um grande problema acontecendo e ele precisava se humilhar. Era assim que faziam no tempo antigo. Então o rei, ele faz com que um decreto, na verdade o decreto apenas oficializou o que já estava acontecendo com o povo, isso é importante. O povo não se arrepende porque o rei mandou. O povo já estava se arrependendo quando o rei formula o decreto, tá ok? E era comum incluir até mesmo os animais. Se você olhar para a história antiga, você vai encontrar assim relatos, tá bom? Até mesmo de grandes movimentos de um povo, onde até mesmo os animais eram incluídos nesse processo, tá ok? Agora, o que é interessante, eu estou indo para a parte final já da nossa mensagem, é que a questão do jejum, a questão do pano de saco, são questões externas. Mas o que merece a nossa atenção é essa parte final do verso 8 e do verso 9. Porque olha o que o rei diz: e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe os seus maus caminhos e a violência, e talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Quantas verdades nas palavras desse rei. Porque ele manda clamar a Deus com todas as forças, ele manda o povo abandonar os seus caminhos e a sua violência. Isso aqui é um sinal muito belo e muito bonito para nós estudarmos rapidamente, mas para nós estudarmos sobre o que é um real arrependimento. Arrependimento, talvez, aquele rei estava mostrando para Jonas o que é de fato arrependimento real, sincero e profundo. Porque arrependimento é mudança. Arrependimento é uma profunda tristeza por quem você é, por aquilo que você fez. É uma profunda tristeza por você ter ofendido a Deus, ou até mesmo a outras pessoas. Arrependimento não é apenas você se afastar da desobediência, mas arrependimento é abrir caminho para você caminhar em direção à obediência. Arrependimento, sim, ele pode ter demonstrações externas, mas ele é sempre resultado de uma mudança interna do coração. Os ninivitas eram maus, era um povo cruel. Semana que vem eu vou falar um pouco sobre o que eles faziam quando eles conquistavam um povo. Voltem aqui semana que vem para você descobrir. Eles eram muito cruéis, acreditem em mim. Mas quando eles ouvem essa voz do profeta, e eles perceberam que não era o profeta, mas era o Deus que falava através dele, eles não justificam os seus pecados. Eles não colocam a culpa uns nos outros.
Eles apenas reconhecem os seus atos horrorosos, terríveis e errados e clamam a Deus por perdão e restauração. Prestem atenção, queridos. O arrependimento verdadeiro é esse aqui. E ele deve conter humilhação, reconhecimento de pecado e clamor a Deus por perdão e absolvição. Preste bem atenção, pessoal, isso é importante. Toda mudança, toda transformação, toda salvação em Jesus, ela se inicia com esse profundo senso de pecado e ao mesmo tempo um profundo senso da graça de Deus. Ainda que aqui nessa passagem, eles não tinham ideia ainda da graça de Deus, vai demorar 40 dias para eles terem ideia do que é a graça de Deus sobre eles. Aqui eles começam a perceber quem eles eram. E eles descobrem, e eles têm os seus olhos abertos para perceberem que eles eram terríveis, merecedores da ira e da justa destruição por parte de Deus. O rei reconhece. Ele diz, a gente acabou de ler, ele fala, nós somos maus, nós somos violentos, nós merecemos sim destruição, mas vamos clamar, olha o que ele diz, vamos clamar, e quem sabe Deus não tenha misericórdia de nós. Isso é arrependimento, queridos. Arrependimento é você ter vergonha de quem você é. Arrependimento é você passar por esse processo profundo de compreender quem você é, os seus pecados, os seus erros. Porque se você não passar por esse processo, você jamais estará preparado para receber a graça que vem de Deus. Porque se você não descobrir que você está totalmente perdido, com o pé na lama, se alguém for te apresentar um Salvador, você vai perguntar, salvo do quê? Eu não preciso ser salvo de nada. Mas não é o que acontece aqui. Essa postura do rei nos ensina demais. Porque ele diz, vamos nos humilhar. Ele diz, vamos nos arrepender. E olha que belo, e quem sabe Deus não tenha misericórdia de nós. O rei, ele assume a posição certa. Porque ele compreende que ele é um pecador arrependido. Ele compreende e ele chega diante de Deus e ele diz, será que Deus vai ter misericórdia? Será que há esperança para mim? Será que há expectativa de que o Senhor me poupe, me aceite e não me destrua pelos meus muitos pecados? Pessoal, preste atenção, porque essa é a postura correta de alguém arrependido. A pessoa realmente arrependida, ela chega até Deus nesses moldes. Ela chega até Deus dessa forma, se humilhando, reconhecendo os seus pecados e diz, será que o Senhor vai ter misericórdia de mim? Isso é tão importante, e preste atenção, a gente vive tempos tão esquisitos hoje em dia, não é verdade? Porque as pessoas hoje em dia, elas chegam, elas querem exigir coisas de Deus. Algumas igrejas até mesmo ensinam, que você tem que chegar, colocar Deus na parede, exija algo dele. Vamos cantar, restitui, eu quero de volta o que é meu, não é assim? Isso está completamente errado e equivocado. Não há o menor sentido em cantar isso. Até porque você quer o quê? Que Deus restitua o quê? Condenação? Porque é isso que você merece. É isso que eu mereço. Não há o menor sentimento de que nós somos pecadores, indignos e não merecemos nada da parte de Deus. Nós vamos mudar isso. Ou por outro lado, existem outros movimentos na igreja evangélica brasileira que se prega talvez não Deus como um capataz, mas que se prega a Deus como um coitado. Onde o pregador diz para a igreja, olha, vamos lá pessoal, dê uma chance para Deus. O que você acha dessa noite, você abrir o seu coração e dar uma oportunidade para Jesus? Alguns, até mesmo no culto cristão, chegam a cantar isso, dê uma chance para Jesus. Dê uma chance para Deus, é quase que um apelo, uma insistência, para que você considere abrir um pedacinho da sua vida e ver se há oportunidade ou há espaço para Deus entrar na sua vida. Isso não é arrependimento, isso não é o Evangelho. A mensagem que nós aprendemos aqui com Jonas é justamente o oposto. Nós precisamos clamar a Deus para que Ele sim derrame a sua graça e nos dê oportunidade. Não é você que precisa dar chance para Jesus.
Você precisa clamar para que Jesus dê chance para você, porque é Ele quem salva, é Ele que transforma, é Ele que abre nossos olhos espirituais, é Ele que nos ressuscita espiritualmente para poder compreender a sua mensagem. Você não faz um favor para Deus, é o oposto. É Deus que nos fez um favor em nos salvar. E o rei entende isso muito bem. Ele clama a Deus, ele se arrepende por seus pecados, ele clama por perdão e por graça. E ele diz: e quem sabe Deus não me ouça. Quando você consegue enxergar o tamanho e a podridão dos seus pecados, é então que você começa a estar preparado para receber a graça de Deus. John Newton, o grande autor de vários hinos que nós cantamos, um deles muito famoso, aquele Amazing Grace, Maravilhosa Graça, ele foi um cara muito cruel, um cara muito mau, mas ele teve um encontro real com Jesus, ele foi salvo por Jesus, ele mudou de vida, e perto de morrer, e tem uma frase muito linda que John Newton falou, diz o seguinte, John Newton, ele diz o seguinte: a minha memória praticamente se foi, mas ainda consigo me lembrar de duas coisas, que eu sou um tremendo de pecador, e que Cristo é um tremendo de um Salvador. É isso que ele lembrava, quem ele era e quem Deus é. E quando você reconhece quem você é, o teu pecado, e se humilha, e clama a Deus por perdão, e clama a Deus por graça, por misericórdia, você começa de fato a compreender o Evangelho, e começa de fato a receber aquilo que Deus tem para você. Um grande escritor também bíblico chamado Tozer, A.W. Tozer, olha o que ele disse, que belo: Jesus é o único que sabe o pior de você, e apesar disso, Ele é o que mais te ama. Jesus é o único que sabe o pior de você, e apesar disso, Ele é o que mais te ama. Essa é a mensagem que a gente aprende aqui, nessas passagens. O arrependimento desse rei cruel e pagão nos ensina muito sobre como nós podemos hoje nos arrepender e nos voltarmos para Deus. E terminamos então com o verso 10. Tendo em vista o que eles fizeram, e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como os tinha ameaçado. Duas coisas me chamam a atenção e eu quero encerrar. A primeira delas é que os ninivitas precisaram esperar 40 dias. Desde que eles ouviram essa mensagem e se arrependeram, precisaram esperar os 40 dias até terem a certeza de que Deus os ouviu e os perdoou. Imagina aquela expectativa de contar os minutos, as horas, os dias, até chegar o grande dia. Imagine o último dia. Aquela expectativa, será que Deus nos ouviu? Será que Deus vai nos perdoar? Imagine acordar esse dia, imagine passar esse dia, esperar ele acabar, e aquela grande celebração, aquela grande festa, que de fato aconteceu, porque eles foram perdoados e salvos por Deus naquele momento. Mas a segunda coisa que a gente aprende nesse texto, é que as pessoas ficam muito encabuladas com a linguagem que Jonas usa nesse verso 10. Como assim Deus se arrependeu? Né? Será que Deus muda? Será que Deus se arrepende? É isso mesmo? E eu quero terminar aqui. É óbvio que não. É claro que não. Nós cremos num Deus perfeito. Nós cremos num Deus imutável. Nós cremos num Deus que não erra. Então, quando Jonas diz que Deus se arrependeu, a gente precisa entender essa linguagem de Jonas, porque certamente não quer dizer que Deus errou, ele viu alguma coisa errada, opa, acho que eu errei aqui, não, é óbvio que não. O que nós temos aqui nessa narrativa é o que nós chamamos de antropomorfismo. Essa palavrinha antropomorfismo é quando se atribuem narrativas, características humanas a Deus, ou a deuses, depende de quem estiver escrevendo, obviamente, ou até mesmo animais. É quando você usa uma linguagem, um sentimento humano, para explicar uma ação divina, ainda que essa palavra não seja a melhor palavra para descrever aquele acontecimento. Quando Jonas narra sobre o arrependimento de Deus, ele está tentando explicar, expressar numa linguagem humana e sentimentos humanos, o que se passou no coração de Deus.
É claro que várias outras passagens da Bíblia são claras em afirmar que Deus não muda e que Deus não se arrepende. Até porque o arrependimento, nesses termos aqui, é reconhecer que estava errado, e Deus jamais erra. O arrependimento de Deus aqui nessa passagem, obviamente, então não é como arrependimento humano, mas é uma maneira de como os autores bíblicos, no caso aqui Jonas, ele usou para expressar e mostrar essa ação soberana de Deus, agindo na história, agindo na interação com o homem. Por exemplo, nesse próprio texto, no verso 10, olha que interessante, Jonas diz: Deus, tendo em vista o que eles fizeram. A linguagem que Jonas usa, nessa interação de Deus com os ninivitas, é como se Deus tivesse esperado a ação dos ninivitas, e nós sabemos que isso não aconteceu, porque Deus já sabia o que iria acontecer. Mas é a forma de Jonas se expressar, nessa interação de Deus com aquele povo, ele usa essas linguagens: Deus viu, Deus esperou e Deus se arrependeu. Então essa linguagem que Jonas coloca aqui, é a forma só de ele ilustrar o como Deus foi conduzindo cada passo dessa história, como nós vimos desde o início. Lembra? Deus sabia quem era aquele povo, Deus levantou Jonas, Deus sabia que Jonas ia fugir, Deus já havia providenciado como que ele ia resgatar Jonas, Deus iria enviar Jonas, Deus saberia que aquele povo iria se arrepender, e Deus iria perdoar e derramar graça sobre aquele povo. É Deus estabelecendo as coisas desde o início. E Jonas narra tudo isso, obviamente, com essa linguagem. O que nós aprendemos com esse capítulo 3? Nós aprendemos que Deus age como Ele quer e da forma como Ele quer. E como Jonas disse no final do capítulo 2, a grande verdade do final do capítulo 2, ela é vista no capítulo 3. A salvação vem do Senhor. Talvez a grande lição é que Deus salva. Ele abre os nossos olhos para enxergar o nosso pecado, e assim começa a salvação. É o Espírito Santo abrindo os seus olhos para você enxergar o seu erro, enxergar a sua podridão, enxergar a sua rebeldia para com Ele, porque talvez até hoje você viveu distante dEle, e Deus não só abre os seus olhos para perceber o seu pecado, mas Ele abre os seus olhos para perceber a graça que transforma. Ele abre os seus olhos para perceber que Deus providenciou um meio perfeito para que você pudesse ser salvo: Jesus Cristo, o nosso Salvador. A salvação vem sempre do Senhor. Em segundo lugar, a gente aprende que a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. Jonas pregou a pior mensagem que ele poderia pregar, sem intenção nenhuma de mudar a vida daquelas pessoas, mas o poder é de Deus, e Ele transforma. Queridos, eu amei estudar o capítulo 3, porque o capítulo 3 é um alívio para mim que sou pregador, por exemplo, estou aqui todo domingo. Porque ele me mostra que não depende de mim, da minha eloquência, não depende da minha santidade, da minha oração, embora sejam coisas importantes, claro. Não depende do meu estudo, embora eu procure estudar o máximo que eu posso. Mas a transformação não é pelo pregador, mas é pela mensagem que é pregada, e é Deus quem age. Deixa eu contar um segredo para vocês. É um segredo que pastores só contam para pastores, mas eu vou contar para vocês. Às vezes eu termino de pregar aqui, e eu tenho aquela sensação de que, acho que hoje foi legal, hein? Eu tenho uma autocrítica, saibam disso, tá? Eu termino e tenho aquela autocrítica. Às vezes eu saio daqui e falo: rapaz, acho que hoje foi interessante. Acho que, percebi pela galera assim, concordando comigo, interagindo. Acho que hoje, olha, achei que ia vir o Espírito Santo assim, ó, pá, Espírito Santo, arrebentamos hoje, hein? E sabe o que acontece? Não acontece nada. Ninguém fala nada. E Mirinha, como é que foi, Mirinha? Legal. É assim, acontece, sabia? E é legal que acontece isso. Tem dias que eu termino de pregar, gente, falando sério, eu tenho vontade de sair para aquela porta ali, eu nem lá para trás, eu quero sair para ali, para casa, não foi legal, não deu certo, não ligou os pontos, não fluiu, gente, fico com vergonha, vontade de pegar, sair por ali e ir embora direto. Afogar minhas mágoas num lanche, num hambúrguer qualquer por aí, certo? É nesses dias que vem alguém chorando, impactado. Loucura, não? É nesses dias que alguém pega e fala assim: Tiago, você não tem ideia o que Deus falou comigo hoje. E você fala: uau. Mas é o que Deus faz, porque não é a gente, é o Senhor.
E que legal saber que você veio aqui hoje, e quem vai falar com o teu coração, que vai transformar você, não são minhas palavras, nem minha pregação, nem meu esboço, é o próprio Deus. É o que a gente aprende aqui no capítulo 3, é Deus quem age, e a mensagem dele. Para encerrar em 1 minuto, sabendo disso, sabendo que não sou eu, é o próprio Deus, sabendo que não é a minha eloquência, não é minha capacidade de ligar os pontos, mas é Deus quem vai agir nos corações dos pecadores, a pergunta é, por que você não tem pregado mais? Por que você não tem pregado mais? Por que você não tem pregado para os seus amigos? Por que você não está pregando o evangelho para a galera que trabalha com você todo dia? Para quem estuda com você todo dia? Ah, Tiago, mas eu acho que eu não sou preparado. Leia Jonas capítulo 3. Não é você, é o Senhor, Ele quer apenas te usar. Ele quer apenas que você abra a sua boca e fale da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e vem ouvir a palavra. Mas por que você não prega mais? Sabendo que os resultados não vêm de você, vêm do próprio Deus, é Ele quem salva. É Ele quem salva. Para que Deus fale seu coração também nessa área. Feche os olhos. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo privilégio que é poder estudar e poder ver a forma como o Senhor fala o nosso coração por meio do Teu Santo Espírito. Deus nos ensina ainda mais sobre arrependimento. Nos ensina, Deus, a forma como o Senhor deseja, em que nós nos humilhemos, nos quebrantemos diante do Senhor, e para que hoje, Deus, para que hoje aqui nesse lugar possa haver pessoas que estão se humilhando diante do Senhor, assim como os ninivitas fizeram, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo, Deus, a tragédia que é viver sem o Senhor, e para que hoje nesse lugar possa haver pessoas que estão clamando a Deus por graça e misericórdia. Isso é salvação. Deus, a salvação é um milagre, ela não vem de nós, ela vem do Senhor. Deus, opera esse milagre hoje à noite. Por favor, Senhor, continua a operar esse milagre aqui na nossa igreja, para que nesse instante possa haver pessoas que façam os caminhos dos ninivitas, se humilhem e digam, Senhor, eu sou um pecador, eu sou miserável, eu vivi sem o Senhor até hoje, mas eu me arrependo e eu clamo ao Senhor, me salva. Senhor, ouça esses clamores nesse instante e salva pecadores essa noite, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Esse é o nosso desejo, Senhor. Deus, se há alguém aqui que já conhece ao Senhor, mas que também precisa passar por um arrependimento real e profundo, que também precisa talvez não para a salvação, mas para a santificação, se arrepender de algo para que seja algo real também e verdadeiro, e acompanhado de mudanças sinceras, para a glória do Senhor. Fala o nosso coração, Deus, por favor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.